Podem sentar. Aleluia, glória a Deus, né? E hoje a pregação é sobre a caminhada com Cristo. Não é fácil, né? Mas ele também que não falou, não prometeu a mim e a você que seria fácil, né? O mais difícil, né, na caminhada de Cristo, a caminhada de Cristo é marcada por altos e baixos. Muitos começam animados, cheios de fé, mas com o passar do tempo, por enfrentar friezas espirituais, provações, até perseguições. Jesus, em Mateus 24, nos permite a facilidade, mas adverte os seus discípulos sobre o tempo difícil e de guerra, e de falsos profetas, e de iniquidade, né, e esfriamento no amor. No entanto, ele também deixou uma palavra poderosa. A promessa que ele nos adverte é que a gente consiga prosseguir até o fim e ser salvo, mas a dificuldade não começa bem, não são bem, né? Mas o que deve é permanecer firme até o fim, né? A caminhada não vai ser fácil, não foi nem para o filho dele, não vai ser para mim e para você, né? Porque a minha pastora veio passar um momento e eu disse ela dizer, ore, missionária, vai vir luta. Não, tá tudo bem, tá tudo calmo, né? Mas quando ele diz que tá tudo calmo, vai chegar a tempestade na vida do crente, irmão. Que nem isso aqui, vai ter perseguições, vai ter esfriamento na fé, vai ter muitas pessoas que estão na igreja cometendo iniquidade diante das coisas de Deus, né? Vai ter muitas das coisas, mas se você permanecer até o fim, ele só prometeu a você o quê? A salvação. Mas ele não disse a mim que aí é você que seria fácil aquilo. Ele já avisou os discípulos dele que ia haver tudo isso. E hoje Deus não é diferente, irmão. Tem uma vitória, tem uma prova. Às vezes vai estar na prova, vai estar na vitória. E assim a vida do crente de altos e baixos, que vai ter mesmo, irmão. Abre em Mateus 24. Aleluia, glória a Deus. Só temos, irmã, que pedir a Deus força para que a gente permaneça, para que não venha desistir, como quantos tem aí que a gente viu no Evangelho e hoje está no mundo. Eu vi muitos hoje que eu fico triste, digo, Jesus, tem pessoas de tantos anos evangélica e hoje você vê no mundo, da onde Jesus tirou, ele voltou para o mundo. Por quê? Não suportou as provações. Não suportou as provações. Não suportou as provações. Porque não é fácil, não. Servir a Deus não é fácil. Ele diz que há duas portas. Tem a estreita e tem a larga. Muitos querem pela larga. Na larga todo mundo quer ir. Onde tem conforto, ele fala o que quer, mas não tem a salvação. Nós que servimos a Deus, estamos no estreitamento de Deus, mas estamos em busca de quê? Da salvação, né? Estamos guardando a fé. É fácil, não. Tem dia quando a gente não passa pela minha mente pela sua desistir. Na hora da situação que vem, Jesus, eu estou passando por isso por quê? Né? Que nem o hino eu louvei, que muitas das vezes a gente vai interrogar Jesus pelo que nós estamos passando. Mas muitas das vezes é necessário, muitas das vezes é porque você não vigiou, né? E vem passando por situações difíceis, porque tem aquela prova que Deus vai permitir e tem aquilo que você procura. E quando a gente procura, sabemos que o que fazemos de
estamos no culto, mas estamos dando ouvido o que o anjo da igreja está falando para mim e para você. Muitas vezes até preguei sobre isso, mas não levei para mim. Né? E olha a situação que cada um se encontra hoje. Vai ter mesmo, irmão, porque não é fácil. Mas ele, né, ele procura os 300. O que vai não vai abandonar o barco. Ele está abandonando o barco, irmão. Mas para Deus hoje diz: não desista. Não desista. Está difícil, tá, mas ele está comigo, com você. Possa ser que ninguém esteja comigo com você. Possa ser que todo mundo virou as costas para mim e para você. Mas ele nunca vai esquecer de mim e de você. E se você está na presença, ele vai dar força para você atravessar e ir para o outro lado. Vai chegar o tempo de vitória. Há um tempo de choro, há um tempo de alegria. Essa alegria vai chegar também, irmão. Vamos crer, porque ele prometeu, ele vai cumprir. Né? Mas para que ele venha cumprir, aí vai ter que chorar, para ele colocar tudo no devido lugar. Tem que haver choro. Vai haver choro. Vai se levantar, porque o inimigo sabe que há coisas para mim e você alcançar. Ele vai querer, na trajetória, que você pare e desista, como muitos estão desistindo, irmão. Mas é que eu digo: não desista. O mais mesmo que muitos desistem de mim e de você, mas não desista de Jesus, porque ele não desiste de mim e de você, não. Né? E aqui Mateus 24, 13, que diz: aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver se é 3 ao 13 mesmo. Mas aqueles que perseveram até o fim será salvo, né? Vai ser salvo, eu e você, eu e meus filhos, e seus filhos, seu esposo, porque através da minha confiança e da minha fé, a gente crê no que a gente não vê, não estamos vendo, mas sabemos que Deus ele faz, porque aqui aí fora, irmão, tem assistido muito testemunho. Deus tem feito tanta coisa. Eu digo: Jesus, como Deus é lindo, e a gente não aprecia as bênçãos que Deus tem, os milagres que Deus tem feito, porque Deus fez muito na nossa vida. A gente nem é milagre de estar aqui, irmão. Quantos testemunhos eu vejo de pessoas que morreram de câncer e eu estou aqui? Porque foi a vontade de Deus. Veja o milagre que Ele fez na minha vida. E muitas das vezes a gente esquecemos disso. Não se forçamos mais para aquele que quer mais, a gente escuta e não faz, não se mexe. Então, às vezes, é preciso ele trabalhar na minha vida e na tua. Porque a gente tem que chegar onde ele quer. Tem que haver preparação. É fácil, né? Minha filha falou: mãe, é para a igreja, eu digo: vou, minha filha, porque lá, a semana passada eu vim, Jesus me Deus foi muito dado, mas eu cheguei aqui. Mas aqui nem posso chegar ali. A gente chega de um jeito, mas sai diferente, irmão. E se a gente não vir buscar isso aqui, a gente vai, irmão. A gente vai cair diante da fé, porque é para Deus que a fé vem ouvir a palavra de Deus. Porque em cada dia a palavra abre, mas é diferente estamos na casa de Deus. Como estão com comunhão de Deus. Ele está presente na minha casa assim, mas aqui é tremendo, irmão. E a gente necessita disso aqui. Muitas vezes, não, eu sou crente, mas eu estou buscando. Então, estou me feito. Aí vai acontecer, sabe o que, irmão? Lá na frente vai vir um algo e ele não está firmado, ele vai cair na fé, como muitos estão caindo aí. Quando estão aí, parou de orar, parou de ler a palavra de Deus, estão frios na fé. Quantos? Eu não vou citar quantas pessoas, até dentro de casa mesmo, que estão frios na fé. É minha filha, é meu esposo, que não estão buscando a essência de Deus, buscando as coisas de Deus, está deixando os problemas, tirar o tempo e não está separando o tempo de falar com Deus. Aí está sem ter a presença de Deus, não está orando, está buscando, aí está se levantando, porque vai se levantar, porque o diabo, irmão, ele vê quando você está armado e quando não estamos, como estamos revestidos ou não, espiritualmente da palavra de Deus, porque quando ele vem, ele vai se balançar, mas vamos permanecer. Mas os que não estão firmados, irmão, vai cair. É o que ele diz: esfriamento de fé, como estamos vendo aí, que não confia mais em Deus, não tem fé que ele vai fazer, ele vai fazer. Mas se eu mesmo não tenho fé que Deus vai fazer, por que ele vai fazer? Porque ele diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a ele. Então, se eu não tenho fé, eu não estou agradando a ele, ele não vai fazer o que eu quero na minha vida. Mas ele diz aqui, né? Mas aquele que persevera até o fim será salvo. Para mim, você tem a salvação, que já é uma grande coisa, uma grande bênção, irmão. E muitos não estão nem preocupados com a salvação. Mas aí vocês estão preocupados com a
não estão nem dando ouvido para as coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Né? Devemos, irmão, permanecer, mesmo quando está tudo difícil, mesmo quando aí você olha, não há solução, né? Porque você às vezes não tem o poder de resolver aquele problema. Mas lembre que aquele que você serve, aquele que sempre promete a mim, você está ombro a ombro, ele está no controle. Ele vai resolver no tempo certo, não é no mesmo seu, não. Porque se for, é muito bom. Dizer assim, a hora, menina, que teu professor assim, hora que vai melhorar do teu pé. Eu orei, olha, eu orei, eu clamei, eu chorei, eu ungi meu pé. Mas não é no meu tempo, não, é no tempo dele, irmão. Por mais que eu me desesperei, tu não gosta de mim, não quer saber de mim mais não, tu desistiu de mim. Mas nós sabemos que ele não desistiu, mas que eu tenho que passar o tempo, tem que passar para aprender, eu tenho que passar, irmão. É o que você tem que entender, que na situação que estamos, na luta, na prova, é para a gente aprender algo. Ele não abandonou, agora ele vai fazer no tempo dele, era muito mais de clamar. Amém, estava boa. Se fosse assim, irmão, muitos não estariam nem na casa do Senhor, nem nos pés de Jesus, não. Porque muitos vieram, muitos não querem algo de Deus. Tem aquele que serve a Deus, mas tem que ligar você, porque Deus vai me dar isso, aquilo que é, irmão. Tem que vir seguir Deus por interesse. Aí você vai dizer, o irmão cresce e ele não tem nada. Porque às vezes ele não está aqui em sinceridade, não. Ele está aqui para buscando, que Deus, se eu fizer, Deus se vier, Deus vai me dar, porque aquele irmão é crente, Deus dá tudo. Deus dá, mas Deus é segundo ao nosso coração, segundo a nossa obras, porque Deus conhece o nosso coração e nossa mente, irmão. Deus pode dar um carro, pronto, Deus deu, irmão, um touro, mas talvez ele não me deu um touro. Ele sabe quem dá a porção a cada um. Porque se fosse clamar Jesus falava, era bom demais, irmão. Era bom demais, mas não vai ser assim, não. Vamos ter que passar, né? Em Hebreus 10, 36 que diz, vocês precisam perseverar, de modo quando estiverem feito a vontade de Deus, receberão as promessas. Se você perseverar, irmão, na dificuldade, Deus vai cumprir as promessas na minha e na tua vida. Ele vai cumprir, ele vai te cumprir, não. A caminhada de Cristo exige, irmão, resistência, perseverança, né? Orando, confiando sempre, precisamos buscar, pedir sabedoria, porque sabedoria precisamos, irmão, pedir todos os dias, toda hora. Porque muitas das vezes vamos resolver algo que quando a gente não apresentou ao Senhor, quando a gente não pediu a Deus sabedoria, chega no lugar perdendo a sabedoria e a razão dentro daquela situação, porque Deus chamou quem? Jesus para ir conosco. Jesus fecha minha boca, me dê sabedoria, porque muitas das vezes vai que o inimigo sabe onde é o meu teu ponto fraco, e ele vai usar pessoas para que ele e você venha sair da opção. Ele vai usar porque ele conhece o meu teu ponto fraco. Ele sabe quem era a Mary, ele sabe quem era a pastora Adriana. Então ele vai usar de alguma forma aquilo que nos atingia para entristecer você, para que você venha duvidar da chamada de Deus, do que Deus tem na minha vida e na tua. Muitas vezes ele pode também que Deus não vai fazer, que ela está situação de meu Deus. Eu acho que ele está vivendo não, porque eu vou mudar a situação. E vem melhor, ela está piorando. Vai acontecer, irmão, e Deus vai permitir para provar a minha você que verdadeiramente a minha tua confiança está em Deus, eu está no homem. Está em Deus, eu está no homem, porque se tiver em Deus, a gente vai chorar, mas vai permanecer ali, confiando para que Ele venha cumprir a promessa da nossa vida. Não acho que vai ser fácil, não, vai ser choro, e vai ser assim mesmo. E você vê, que veja, aleluia, glória a Deus, servir a Deus, a fé não é fácil, né? Revela a dificuldade. Jesus foi o maior exemplo disso. Mesmo diante da cruz, ele não recuou. Mesmo na cruz, ele disse aceite. Será que você aceitava o que ele tinha que ele enfrentou a cruz, irmão? Então, quando você vai enfrentar algo grande, que é ruim, que é choro, amargo, e você não quer enfrentar de Jesus, por quê? Mas
por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque muitos que estão praticando a iniquidade estão com o coração frio. Porque para servir a Deus, não tem como mais servir a Deus, a dor não. Ou faz a vontade de Deus, ou faz o inimigo. E muitas das vezes, eu mesmo já vi e vejo ainda hoje, pessoas que se dizem evangélico na igreja, uma bênção. Quando sai da igreja, só Jesus contempla. É que eu vou pegar, vou dizer a verdade, aí é no Instagram, um roupinho de baby doll. Não está agradando a Deus, irmão. Porque é muito assim. Na igreja sai a igreja ali fora, é shortinho, é blusinha de alcinha, é cropped. Você é uma nova criatura. Tudo aquilo que fazia parte do seu passado tem que ser jogado fora. Você tem que tirar de dentro de casa. Porque se você não tirar, o diabo vai colocar o desejo de você colocar um shortinho, uma blusinha. E o que a gente vê isso é hoje. Muitas pessoas aceitam Jesus, mas não se veste nem anda com comportamento de crente. Porque Deus diz que muitos têm que ter semelhança de Deus. Como é que eu vou ter a semelhança de Cristo? Se eu ando por aí de shortinho, se eu posto foto de baby doll, onde está a aparência de Cristo? Onde é que eu estou mostrando uma nova criatura? Onde é que as pessoas têm que ver, olhar a semelhança de Cristo em mim e você, irmão? Meu Deus, tem que ser mudada do vinho para a água. E a mudança tem que vir de nós. Eu estava falando essa semana, ele falou, não, eu pinto minha igreja desde, eu disse, olha, eu marquei minha segunda-feira. Será você? Marquei para fazer, cancelei. Porque nem tudo nos convém. Hoje eu tenho certas coisas que antigamente, mesmo eu crente, eu não ligava muita coisa, porque Deus usava uma blusa de alça de vez em quando, mostrando isso aqui. Mas depois, mano, que eu desci a lâmpada que Deus me colocou como missionário, ele me separou, irmão. Eu tenho que honrar esse nome. Onde eu chego, eu tenho que honrar a quem eu sirvo. Então eu disse, eles querem não. Ninguém me questionou. Eu não quero, não. Eu não quero. É minha unha. Tem pessoas que pintam, ou não tenho nada contra, mas se eu pintar, eu tenho contra. Me sinto mal, eu fico escondendo. Então, é o Espírito Santo, irmão, que vai moldar, mas só molda hoje, porque hoje eu dou ouvido para Deus me moldar. Antigamente eu não dava, mas hoje eu dou. Então eu me policio hoje no que eu visto. Aí no momento eu tenho que estar uma velha, eu digo, mas Jesus está contemplando, está me adorando. O que importa é o que ele está achando de mim hoje, irmão. Porque quem está fazendo a minha vida e na sua é Jesus, não é ninguém não. Então você tem que ter. Muitas pessoas querem ser uma coisa na igreja, lá fora outra, com medo da pastora. Não, você deve respeito ao Senhor. Todo mundo faz, mas eu mesmo não quero fazer. Jesus me cobrou um lápis de olho. Fui para o shopping e minha pastora, ela só evangélica. Vamos se arrumar, que ele está parecendo mais velha. Metendo um lápis de olho, quando ele passou no espelho da céu, me senti mal, me senti que me fosse outra pessoa. Porque, irmão, se eu e você foi separado, então nem tudo nos convém mais não. Não digo uma base, um carinho, qualquer coisa, mas lápis de olho, eu não boto, porque depois a gente vai chamar atenção e não é para mim você mais aquilo. Não é? Tem gente que usa a mim, eu falo eu. Então hoje eu pensei em muitas coisas, porque quem tem que deixar eu moldar é a gente, irmão. Deus diz o quê? Cada um se examine. Eu não estou ninguém examinando aqui não. Quem tem que examinar é eu e você, onde nós estamos errando, onde estamos falhando, o que é que Deus não quer de mim de você, mas porque Ele mostra, irmão. Eu desci uma madrugada verdadeiramente com o coração humilde e me derramei verdadeiramente do que eu estou errando, e Ele me mostrou tudo que eu estava errando, fazendo tudo que eu achei errado. Porque eu pedi, eu quis que Ele me mostrasse. Se eu pedir e eu reconhecer, Ele vai mostrar. Ele me mostrou muita falha, irmão. Muita falha minha. E eu já me perdoe, eu ia fazer de forma diferente. Também ele está achando que está fazendo bom, está fazendo e está fazendo tudo errado. Porque não diz que Deus está fazendo do meu, está fazendo do meu jeito, Deus diz do meu jeito, então não é do meu jeito. Mas para que Ele venha me mostrar a mim, você que tem que se humilhar e reconhecer e pedir a Ele. E você, se Ele pedir, Ele leva, Ele leva a gente na cena do que Ele fazia. Ele me levou na cena todo o que eu fiz de errado, que Ele se agradou. Né? Mas Ele disse assim, Ele não disse eu, se for para pagar, se foi preço, que Ele me puxou, amém, que Ele me corrigiu, porque Ele diz também
só corrige a quem ele ama. Então, se ele está corrigindo a mim e a você, irmão, agradeça, porque ele ama a mim e a você. Porque quando eu até falei esses dias, choro, tanta gente está indo, quer saber do Senhor, está rebelde, volta para a igreja, a própria que só, e eu estou fazendo, estou querendo fazer tudo certo, eu estou querendo corrigir meu Deus, eu não estou permitindo, eu estou querendo consertar agora, mas eu estou pagando o que eu fiz lá atrás, porque tudo há um preço, irmão. Olha, Deus diz que ele, quando ele diz no versículo, que os olhos estão bem atentos para a terra e nada passa por esquecer, passa não, passa não. Então, muitas vezes a gente vai passar por coisas que estamos fazendo e não está agradando a Deus. Infelizmente, para a gente entender, para a gente aprender e fazer da forma que Ele quer. Porque a gente diz, não vive eu, mas Cristo vive em mim. Mas na hora de a gente agir como um cristão, a gente age como um Mary, age como a antiga Mary. E aí? Deus diz, é assim não. Para fazer a minha vida de todo jeito, não. Tem que haver carinho, tem que haver dedicação. Ele me cobrou tudo isso. Ele me cobrou. E ele não quis, eu te expliquei que ele fez a ele. Chorei, mas eu já fiz a tua vontade na minha vida. Que eu choro, eu não agradeço, eu peço perdão de Jesus. Amém. O Senhor está trabalhando na minha vida, trabalhe mais, Senhor. Trabalhe dentro da casa de Deus. Jesus trabalha dentro de tudo aqui, do pequeno ao grande. Se for necessário, trabalhe. Porque se for parar uma igreja para reconhecer que é Deus, tem que passar mesmo, irmão. Passar. Aleluia, glória a Deus. E Deus fala na terceira lição: persevere, confie até o fim, permaneça buscando a salvação. Tem que permanecer buscando a salvação, irmão. Do meu filho, do teu filho, do teu esposo, do esposo. Porque quem vai batalhar pela tua parentela é a gente, irmão. Ele vai dar a salvação, mas não é fácil, não. Há um preço, ele vai trabalhar. Consertar eu e você para depois consertar o restante. Porque muitas vezes precisa de conserto. Precisamos. Em Timóteo 4, o 78 diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Se você permanecer, se você combater um bom combate, não é qualquer combate, um combate que fazendo a vontade de Deus vai ter, irmão, a coroa, né? Para mim, reservada para mim e para você, porque ele vai reservar, irmão. Se você faz a vontade de Deus aqui, a gente vai ter, vai se cumprir todas as promessas aqui, ó, na minha vida e na tua. Mas se você seguir fiel, não abandonar o barco, vai permanecer. Porque esse livro aqui da vida, as promessas para quem está na presença dele, é quem não está, não. Aí a gente abre para as pessoas, os ímpios, a gente lê, mas você vê todas as palavras dele diz. Se você for reto, se você for justo, se você me servir verdadeiramente de todo o seu coração. Então, para se cumprir, você tem que estar alinhado com a palavra. Se você não tiver, não vai acontecer, não. Porque para acontecer, tem que estar alinhado com a promessa de Deus. Aleluia, glória a Deus, né? O apóstolo Paulo entendeu que a vida em Cristo é uma corrida que exige fôlego espiritual, força, sabedoria, determinação do que queremos servir verdadeiramente a Deus. Não de todo jeito, mas sim fazendo a vontade dele e seguindo o livro da vida, porque a mente, ele aqui nos ensina. Esse livro aqui é um livro que ensina a mim e a você. Tem assim, Jesus, como é que é segredo? Ele vai para Provérbio, porque Provérbio diz, mostra a gente o que é para fazer o certo e o errado. Fala o errado quem quer. Tem gente aqui que está 10 anos na igreja e continua fazendo o errado. Mas Deus também diz que em vão é a obra daqueles tolos. O que é tolo? Tolo é aquele que não dá ouvido à palavra de Deus, aquele que não liga para não cumpre a lei de Deus. Esse é o tolo. Em vão ele está vindo para a igreja, em vão ele está servindo a Deus, porque Deus não está resistindo nada. De coração inchado na igreja, tem irmão que não fala com fulano, e Deus diz aqui, prova, de coração inchado, Deus não recebe nada. A palavra de Deus fala também aqui, que se
Deus não recebe nada. Então como é que muitos servem a Deus, sabe de tudo da Bíblia e não segue a palavra de Deus? Tem pessoas que não falam com o pai, não falam com o irmão, não falam com a mãe. Como é que as pessoas servem a Deus desse jeito? Porque Deus deixa bem claro para que você deixe o coração limpo, para que Ele possa trabalhar na nossa vida. E aqui eu finalizo, né? E meus irmãos, mais difícil que a nossa caminhada na nossa vida esteja, mas que nós possamos confiar em Jesus Cristo até o fim, permanecer na presença, para que a gente venha chegar até o fim, para que você não venha esfriar na fé, perseverar orando, crendo que Deus vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu a mim e a você, né? Ele é fiel para cumprir na minha vida e na tua, né? Mas que a noite persevere, está difícil, está chorando, mas persevere, né? Porque Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas para Ele cumprir você tem que estar debaixo da presença dEle, fazendo a vontade dEle. Então é isso que Deus falou para mim e para você. Servir a Deus não vai ser fácil, vai ter altos e baixos, vai ter choro, vai ter sorriso, vai ter alegria, né? Mas que você não venha esfriar nossa fé dentro das coisas que vão vir, porque você vê a tia todo mundo aí, olha hoje você vê um monte de gente morrendo. Isso é o que? Esfriamento de amor de muitos aí fora, porque querendo ou não, muitos aí podia estar preso, você podia pegar e prender, mas muitos preferiram matar, porque o amor esfriou, o ódio, a semente do ódio está tomando conta do coração de muita gente. A maldade está grande no mundo. Tem mais gente fazendo mal do que alguém, irmão. Porque o amor esfriou de muitos. Através de guardar mágoa, ódio, dando lugar ao adversário, porque ele não brinca. Tem quem brinque de crente, mas o inimigo não brinca sem inimigo, não. E ele vem para matar, roubar e destruir. E quem der brecha, ele vai fazer tudo isso, irmão. Mas que a gente que sirva ao Senhor, possamos perseverar na fé, permanecer firme diante de tudo que vem aí, que está vindo, que eu e você não temos controle, mas o Senhor tem controle. Ele está no controle para livrar aqueles